SA1 Upplay. Eu sou Larissa Correia, estou aqui mais uma semana com você. Nessa semana a gente vai ter monitoria de literatura, tá? E dando sequência aí aos gêneros literários que começamos a ver há 15 dias atrás, tá certo? Então, nós vimos já o gênero épico e vimos também o gênero lírico. Agora, nós vamos relembrar, né, um pouquinho aí do gênero narrativo, no caso, o gênero narrativo começado ali no gênero épico, tá? Que depois teve ali sua ramificação e suas modificações, aí a gente vai ver um pouquinho sobre isso. E o gênero dramático, tá bom? Então, só relembrando aí um pouquinho, né, os gêneros literários foram separados a partir, né, da obra Arte Poética de Aristóteles, onde ele fez ali, né, criou determinadas características, observou ali determinados funcionamentos textuais, né, e isso caracterizou cada uma com sua, de acordo com o seu respectivo gênero, tá? Criados aí o gênero épico, lírico e dramático. O gênero narrativo, né, ao longo do tempo, das mudanças sociais e das mudanças na escrita também, foi se derivando, né, do épico, mas criando suas próprias características para destoar um pouco. Então, já que vamos falar do gênero narrativo, né, relembramos aí um pouquinho do épico para que possamos diferenciar. Lembre-se que o épico, ele era apresentado, né, no caso chamado de narrativa clássica, que foram lá estabelecidas as características do gênero narrativo através do épico. E aí era aquele tipo de texto que eram em prosa, certo? E aí eles tinham essa divisão por capítulos, certo? E ele tinha ali, enquanto protagonista, sempre um herói. Então, o objetivo ali daquele texto, voltado para o gênero épico, era de retratar um feito heróico, tá? Com a figura do herói ali principal, ou um grande acontecimento para um povo, né? Um acontecimento social ali que tivesse grande relevância. Então, a princípio aí, né, esse gênero épico foi criado de fato como um registro, tá, de algum acontecimento, da existência de algum herói, tá, querendo enaltecer determinado povo, determinada sociedade ali. Beleza? Então, a partir, né, dessa questão da narração através do texto épico, né, do gênero épico, que ele tinha essa divisão característica aí em capítulos, que começava por um prólogo, que tinha ali, né, determinadas temáticas, principalmente voltada para essa questão do misticismo, né, voltada para a questão aí dos grandes heróis, né, de uma nação. Ele vai, né, se derivando um pouquinho aí o gênero narrativo, porém com grandes diferenças. No caso aqui do épico, né, como ele tinha esse objetivo de enaltecer o povo, já no gênero narrativo ele não tem essa pretensão. A pretensão do gênero narrativo vai ser de fato, né, ser narrado uma história, um acontecimento, pode inclusive ser a respeito de um personagem principal, certo? Mas esse gênero narrativo na atualidade ele não tem mais esse diálogo com as figuras míticas, né, com um herói ali de uma determinada nação atrelado a essa exclusiva pretensão de retratar um fato heróico, histórico, né, de algum povo. Vai se modificando, né, dessa forma. No caso, o gênero narrativo, ele não somente, né, é mais organizado enquanto romance. No caso, quando a gente fala que o gênero épico ele se dividia, né, em cantos, em capítulos ali, né? Ele vai se derivando dessa forma, sendo desenhado dessa forma, tá? Ele tinha essa preocupação aí com a organização desse formato, né? Ele era cantado de alguma forma, era em vez de atualmente, né, a gente vê muito presente o romance na narrativa, no gênero narrativo, né, que é no caso uma narrativa em prosa longa, né, com vários detalhes ali dentro da história. A gente também tem narrativas mais curtas, como o conto, né, a crônica, podendo variar aí nesses dois formatos.
Mas enfim, temos semelhanças diretas entre o gênero épico e o gênero narrativo, mas temos também essas diferenciações, certo? Então o gênero narrativo, ele já é mais novo, é derivado, no caso do épico, mas com algumas modificações, tá? Lembrando que o gênero narrativo, ele ainda tem ali, né, atrelado alguns elementos. Ele tem a presença de personagens, ele tem a influência de um espaço-tempo, tá? Ele tem ali, é muito determinado nas suas histórias, o enredo, que é o próprio conteúdo, né, que está sendo apresentado ali. E ele vai ter, né, fortemente a marcação de um narrador, seja um narrador observador ou um narrador personagem, tá bem? Então o gênero narrativo ali, ele tem essas características que vêm do próprio gênero épico. Tranquilo? Então agora para adentrar no gênero dramático. O gênero dramático, ele é aquele gênero que ele vai ser dividido não somente quanto gênero dramático pela arte poética, a obra de Aristóteles, mas ele vai ser destrinchado de dois tipos, certo? De duas influências, as tragédias e as comédias, certo? No caso, né, esse texto como um todo, o texto dramático, ele vai ser criado para estar ali em encenação. Ele vai ser criado para ser representado para uma plateia, certo? Então ele vai muitas vezes, né, se transformar aí, inclusive antigamente, né, ele deu início enquanto peça de teatro, certo? E aí a gente vai ver, né, como ele se estrutura, as marcaçõezinhas desse gênero literário. No caso, ele vai ser uma espécie de híbrido, tá? Uma mistura aí entre a própria literatura e as artes cênicas. No caso ali, a questão da representação, tá? Da atuação vai estar muito forte dentro do gênero dramático, pois ele tem essa finalidade ali bem descrita, tá? E aí esse gênero dramático, ele sempre, né, acompanhou a nossa história, ele sempre veio ali, né, na nossa sociedade, porque a princípio ele aparecia enquanto encenações de determinados rituais, certo? De determinadas cerimônias, e aí ele vai se modificando e atualmente a gente vê principalmente nos teatros, né, a gente vê ali na própria representação ali. Antigamente ele aparecia também nas radionovelas, né, no qual a gente acompanhava ali as diferentes marcações entre as falas do personagem, né, entre a narração do ambiente, enfim. Então o gênero dramático ele sempre fez parte aí, né, antigamente através de rituais e festas religiosas e representações, né. Inclusive, quando a gente encena ali a própria quadrilha, né, aproveitando que estamos chegando aí nas festas juninas, a representação ali daquele casamento matuto, certo? De alguns movimentos ali, aquele é sim um exemplo, tá, do gênero dramático sendo empregado, ok? E aí, né, ele vai ser um gênero que vai reunir justamente tanto os textos escritos em prosa, né, que é aquela narrativa corrida, quanto em versos. Tranquilo? E aí, né, esses textos dramáticos, eles vão ser utilizados principalmente para apresentar, né, para ser apresentado para uma plateia. Então, para o gênero dramático, ele se colocar ali em prática, de fato, é necessário que tenha ali a presença de espectadores, de uma plateia, né? Enfim, é imprescindível que aconteça, né, essa representação de fato. E aí, né, uma das características muito importantes do texto dramático, né, além de que ele aparece muito nos textos teatrais, né, ele tem essa marcação ali enquanto elemento textual, né, enquanto organização da estrutura do texto. Ele vai ter os diálogos bem demarcados ali, inclusive sendo grifados ali o nome dos personagens, certo? Então, o nome dos personagens vão estar ali em destaque para que o ator, né, possivelmente, possa identificar
quais as suas falas, onde que ele vai intervir em determinada cena, tá? Então, nos textos teatrais, o gênero dramático vai ter essa grande característica. Opa, desculpa. E aí, na sua própria estrutura, ele vai estar dividido não tão somente em prosa ou em verso, mas ele vai ter a composição dos atos. E aí, os atos representam justamente aquele mesmo espaço, aquela mesma cena, o cenário, certo? Na mudança de ato, né, é quando ali o cenário e a movimentação, tanto dos personagens quanto de local, vão se fazer presente, né, a partir dessa mudança de ato. Enquanto compõem o mesmo ato, são os mesmos personagens e a mesma cena, certo? O mesmo cenário. Tranquilo? Então, a organização aí do gênero dramático, ele vai estar ali com o diálogo sempre muito detalhado, especificado quem é o personagem que interage em que momento da história, para que guie os atores, e esses atos, né, eles vão estar ali bem demarcados para saber quando há a mudança de cenário e de participação. Tranquilo? Então aqui no exemplo, né, nesse exemplo, eu trouxe aqui a obra de Édipo, que justamente é quando a figura, né, a figura mítica e Édipo da antiguidade, ele tem como destino matar o seu próprio pai e casar com a sua própria mãe. E aí, né, entrando em agonia, né, com seu destino, né, e diante dessa profecia, ele vai buscar, né, fugir desse destino sem saber que o destino já estava para se concretizar, tá? E aí, no final, ele de fato, né, a mãe dele, a rainha Jocasta, ela comete o suicídio porque de fato a história se dá, né, nesse viés, e aí Édipo fura os próprios olhos. Tranquilo? E aqui, né, é a marcação do exemplo aí da cena, né, a fala de Édipo, a fala do servo, como é dividida essa cena, né, como surge esse diálogo aí, para demarcar, no caso, se houvesse a presença de dois atores ali, que eles pudessem, né, se localizar diante daquela cena. Tranquilo? Então temos aqui o exemplo no qual Édipo diz assim: foi ela que te entregou a criança? Ele está perguntando ao servo. E aí o servo diz: sim, meu rei. Édipo: e para quê? Servo: para que eu a matasse. Édipo: uma mãe fez tal coisa? Amaldiçoada seja. Servo: assim fez, temendo a terrível profecia. Édipo: que profecia? Servo: aquele menino deveria matar seu pai, assim diziam. Édipo: e por que então entregá-lo a esse velho? Servo: senti pena dele, senhor. Pedi a esse homem que o levasse para sua terra, para um país distante. Vejo agora que o salvou da morte para uma sina pior. Pois, se és tu aquela criança, sabe que és o mais infeliz dos homens. Édipo: horror, horror. Ai de mim, tudo era verdade. Ó luz, que eu te veja pela derradeira vez. Filho amaldiçoado que sou, marido maldito de minha própria mãe e assassino maldito de meu próprio pai. Aí, né, a agonia de Édipo ao descobrir que ele, de fato, era o menino da profecia e que esta teria realmente se concretizado a partir do momento que ele casou com sua mãe e matou, né, o seu pai sem saber que este era. Certo? Então, aí, algumas divisões, né, do gênero dramático. O gênero dramático, assim como a partir do momento que Aristóteles separou ali em arte poética, tragédia e comédia, e aí, né, temos também outros tipos de apresentação do gênero dramático. A tragédia, né, seria de fato o texto teatral voltada para o trágico, certo? Então ali a história, ela tinha uma determinada tensão permanente, tá? O tempo todo acontecendo situações desagradáveis, tá? Trazendo essa tensão, essa angústia ali na história, mas no final as coisas davam certo, né? E tinha essa grande reviravolta do final feliz. Ele tinha aí grandes reviravoltas, mas não um final feliz.
tranquilo? Por isso chamado de tragédia quando as coisas não dão certo. Já a comédia não, ela tinha, né, essa questão aí de trazer momentos ali de nuances, né, justamente para trazer uma questão de sátira voltado até inclusive para o humor, né, mas aí, né, a intenção da comédia era de fato ressaltar ali, né, os aspectos da sociedade que mais seriam desconfortáveis. E aí sim, né, essa comédia, ela já não se preocupava com um final tão feliz, né, um final feliz ou infeliz. Enfim, o objetivo dessa comédia era de fato, né, ironizar ali, satirizar os costumes sociais. Tranquilo? Tragicomédia. O texto teatral ele vai reunir, né, enquanto tragicomédia, esses aspectos do trágico, tá? De voltar para essa tensão na história, de voltar para essa angústia, né? E a questão ali da mistura com uma determinada sátira, um determinado humor ali dentro dessa história, tá? Atrelando aí então os aspectos da realidade, né? Os aspectos sociais, que seria essa parte mais satirizada, e os aspectos imaginativos, que seria essa tensão aí, essa questão do dar errado, né, na história. A farsa no caso do texto trágico, né, ele também se tratava de um texto cômico, tá? Assim como a comédia. E ele era um texto bem curto, certo? Geralmente formado por um ato, então quando a gente viu, o ato é uma mesma cena com os mesmos personagens, certo? Então ele era bem curto mesmo, para caracterizar, né, aquele teor também voltado para a questão do ridículo, do satírico, né? Essa caricaturação dos eventos, tá? E assim também dos personagens. Voltado também para a questão da crítica social e dos hábitos que ali compunham, né, dentro daquela comunidade. E por último, o alto, que se trata, né, de uma abordagem geralmente mais longa e com temas voltados aí para a questão da religiosidade e do moralismo, certo? Questões que trouxessem aí um teor mais reflexivo voltado para a questão da religiosidade. Tranquilo? Então aqui são alguns exemplos do texto dramático. E aí, né, dentro dessa tragédia, aparecia, né, a escrita dela era mais centralizada numa escrita, né, inteiramente formal, voltado para um som sério, solene, tá? Um som mais, um tom mais diretivo, um tom mais de realmente puxar ali para a seriedade. O protagonista, ele era ali o personagem que ia enfrentar, né, grandes obstáculos, grandes dificuldades, passar por várias provações, sempre ligado ali àquela questão do sofrimento, né, sempre ligado ali a grandes batalhas, mesmo que subjetivas, tá? E aí tinha essa linguagem, né, mais formal dentro de toda a construção textual da tragédia. E essa estrutura, ela tinha assim a composição, né, de uma ação feliz, certo? No caso, era o contrário, não tinha um final feliz, tinha um início, né, razoavelmente feliz, no qual aquele protagonista ali começava, digamos que ameno, né, enquanto está sendo apresentada a história, mas logo em seguida passava por várias provações, por vários obstáculos, tensão, angústia, certo? Para se encaminhar de fato a um fim fatal, um fim trágico, um fim, né, estritamente reflexivo, pesado de alguma forma, por isso que é chamado de tragédia, certo? E aí dentro desse texto, né, era voltado aí para a presença de personagens realmente nobres, tá? Como reis, príncipes, esses que realmente vão sofrer aí, né, o destino imposto como ligado ali à misticidade, né, ligado ali às questões míticas
os deuses do Olimpo teriam imposto, né, para esses personagens nobres, né, já que eles eram representados por figuras da nobreza, teriam imposto ali para eles fins fatais, trágicos, certo? Sofrimento, luta, né, angústia. E aí tendo essa representação do fardo aí para esse protagonista colocado pelos deuses do Olimpo, certo? Um destino já traçado daquela forma ali, como a gente viu inclusive no exemplo de Édipo. E aí as características da comédia. A comédia, né, tendo um outro viés, o tom já não seria mais solene, sério, né? Já seria um tom mais cômico, voltado para o ridículo, né? Principalmente pela questão da satirização e a caracterização dos personagens enquanto pitoresco, digamos assim, certo? E aí a temática ela vai estar ligada realmente às questões do cotidiano, né, às questões sociais ali, com foco realmente em criticar, em satirizar a sociedade e os vícios que ali compunham aquela comunidade, certo? E então é uma linguagem menos preocupada com a formalidade, né? Uma linguagem mais coloquial, porque de fato ela vai querer brincar ali, né? Tanto com os personagens, quanto com a questão da interação entre eles e como eles se portavam naquele cenário, certo? E essa estrutura ela vai ser realmente colocada em uma situação inicial complicada, né? Buscando ali realmente trazer um determinado incentivo ali para a história se desenrolar, e aí vai acabar num final feliz, porque essa comédia, né, vai ser, a história vai ser de certa forma ridicularizada, né, cômica, trazida para o lado do humor mesmo, e aí, né, já não importa tanto assim os problemas, né, ressaltadas as críticas, enfim, e vai terminar num lado, né, mais humorístico, voltado realmente para que o público ele não termine com um determinado peso, certo? Então, a presença desses personagens vão ser figuras extremamente caricaturais, certo? Vão ser personagens extremamente estereotipados, certo? Para simbolizar realmente a questão dos defeitos humanos, tá? O que é que aquelas pessoas traziam enquanto defeitos. E aí, né, muitas vezes ligado realmente com a questão dos pecados capitais, tá? A questão da avareza, da luxúria, né, da mesquinhez, da vaidade, sempre para colocar ali, né, em acentuação os defeitos, os vícios sociais, né, e os comportamentos ali que seriam criticados realmente dentro daquela sociedade, ok? Então aí tendo em vista, né, a comédia, ela é organizada com alguns elementos, né, caracterizados, mas no gênero dramático como um todo, né, ele vai colocar aí alguns elementos imprescindíveis. E aí a gente vê que no próprio gênero dramático, ele tem a gente vê que a partir do gênero dramático e o gênero épico, né, na questão da narrativa, o gênero narrativo, ele vai ter ali uma nuance entre o gênero dramático e o gênero épico, certo? Eu resgatei com vocês aí a memória sobre o gênero épico, né, sobre os elementos da narrativa que se perpetuam, né, para o gênero narrativo, mas no gênero dramático, com a presença de alguns personagens, né, com a caracterização de alguns diálogos dentro da história, enfim, né, ele pode se manifestar de algumas formas que também atrelam um pouquinho dos elementos do gênero dramático. Mas ainda existe essa divisão, tá? Os gêneros são lírico-dramático, épico-narrativo, é chamado atualmente. Tranquilo? E aí tem essa diferenciação, mas por serem, né, histórias narrativas colocadas ali, de certa forma, são semelhantes, ok? E aí, nesses elementos trazidos do gênero dramático, o protagonista vai ser aquele personagem principal, tá? O personagem que vai, né, modificar ali, né, que vai sofrer, inclusive, todos
todas as interações ali do cenário em prol da, digamos assim, da sua experiência na história, certo? Ele vai ser o personagem central da ação, do enredo, da narrativa, certo? Da história. Ele vai ser ali o personagem principal atrelado ali àquele enredo. O antagonista, por sua vez, né, vai ser também um dos personagens principais, mas seria o que a gente conhece enquanto vilão, tá? Ele vai ser o personagem que se opõe diretamente ao protagonista, que vai procurar interferir ali na história dele, que vai procurar colocar, inclusive, alguns obstáculos ali, certo? Que vai de encontro aos interesses do protagonista, certo? E aí, né, dentro dessas histórias, temos também o coro, e o coro vai ser realmente representado por aquele conjunto de atores que vão ficar responsáveis por comentar as ações ao longo, né, da peça. Eles vão ficar responsáveis por trazer ali as interações com o cenário, né, ao longo da história. E aí, por último, a catarse, né, que é um elemento que não é, digamos assim, físico, mas que é um elemento ali presente dentro do gênero dramático, porque no caso ele se refere ao tipo de sentimento que essa história, enquanto dramática, quer trazer ali para os espectadores, que seriam, de certa forma, voltados ali a um tipo de purificação, quando ele tenta ali, né, através da representação, né, expurgar, no caso, colocar para fora, dar evidência, né, a essas questões, né, de angústia, né, justamente para colocar para fora ali para a plateia enquanto acompanhar, né, no caso a respeito de uma tragédia, ele tentar ali apaziguar os ânimos causados por todos aqueles conflitos, todas aquelas angústias trazidas ali pela tragédia, certo? Então, por meio dessa catarse, né, é que há uma determinada purificação, né, para amenizar um pouquinho da angústia trazida ali pelas emoções representadas nas cenas, certo? Então, a catarse seria um pouco do alívio ali para realmente liberar essa tensão causada pelo enredo, pelo próprio gênero dramático na tragédia. Tranquilo? Então, aí por último, a gente observa alguns exemplos de texto, né, para a gente entrar já nos exercícios, certo? E aí, nesse primeiro exercício, diz assim: Aristóteles, em Arte e Poética, menciona 3 gêneros literários: lírico, épico e dramático. Então lembra, né? O gênero narrativo, ele tem ali um determinado diálogo estreito com o épico, tá? Então, a princípio, ele não aparece. Aristóteles nomeou apenas os 3 primeiros e aí o gênero narrativo ele já é mais contemporâneo, tá? E aí, a primeira, ele determinou a palavra cantada, na segunda, a palavra narrada e no terceiro, a palavra representada, certo? Então, considerando os conceitos dos estudos do estudioso grego, leia os 3 textos a seguir. E aí é importante, tá, para a questão que a gente lembre que primeiro ele fala da palavra cantada, no segundo narrada e no terceiro representada, certo? No texto 3, já no largo oceano navegam as inquietas ondas apartando, os ventos brandantes respiravam das naus as velas côncavas inchando. Da branda escuma os mares se mostram, cobertos onde as proas vão cortando. As marítimas águas consagradas, que do gado de Próteo são cortadas. Aí a gente vê, né, a referência. Esse é um texto de Camões, tá? E aí, lembra aí um pouquinho da aula que a gente teve há 2 semaninhas atrás, tá? Que foi de literatura, que a gente viu o começo, gênero épico e lírico. Tranquilo para responder essa questão. Texto 4. Chega o parvo ao batel do anjo e diz: Parvo, ou a da barca? Anjo, que me queres?
Parvo, queres me passar além? Anjo, quem és tu? Parvo, Samica, alguém. Anjo, tu passarás se quiseres, porque em todos os teus fazeres, permalícia non erraste. É o texto de Gil Vicente. Quem conhece, né, o Alto da Barca do Inferno, é esse texto, tá? Tem aí, no caso, uma passagem, né, enfim, da história principal. Quem conhece, né, inclusive falando da referência do nome aí, já dá para observar algumas características e atrelar diretamente a um determinado gênero. Texto 5. Discreta e formosíssima Maria, enquanto estávamos vendo a qualquer hora, em tuas faces a rosada aurora, em teus olhos e boca o sol e o dia. Enquanto em gentil descortesia, o ar que fresco Adonis te namora, te espalha a rica trança voada, quando vem passar-te pela fria. Goza, goza da flor da mocidade, que o tempo trata a toda ligeireza, e imprime em toda a flor sua pisada. Ó, não aguardes que a madura idade te converta essa flor, essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. O texto de Gregório de Matos, certo? E aí, né, observando aí um pouquinho da estrutura desses textos, como são, né, realmente colocados aí, né, a pretensão deles na organização de certa forma, tá? E aí a gente vai observando, né, no caso aí, como eles se configuram. Se no caso seria a respeito, né, da palavra cantada, trazida aí, né, no gênero lírico, seria a respeito da palavra narrada, né, trazida aí no texto épico, ou seria no terceiro da representada no gênero dramático. Inclusive já estou adiantando aí um pouquinho, e uma das respostas, né, tem essa classificação. Aí a gente vai ver direitinho. Analise as proposições a seguir colocando o V ou F nas verdadeiras e nas falsas, enfim. No primeiro, os textos estão na ordem em que se encontram as denominações de gênero presentes no enunciado, sendo o primeiro lírico, o segundo épico e o terceiro dramático. Aí a gente vê. Esse seria um texto lírico? Acompanhando aí, né, a estrutura do texto, como ele é apresentado. Este seria, então, um texto, como ele fala, um texto épico. Este seria o épico, né, trazendo aí os elementos que a gente viu dentro do gênero épico. E, por final, esse seria um texto dramático, ele tem os elementos ali competentes para, no caso, uma representação, digamos assim. Vamos ver. Então, a primeira, né, seria verdadeiro ou falso. Vamos deixar aí, né, o questionamento para vocês. Depois eu vou dar um apanhado, tá? Vou falar a resposta e aí ver se vocês acertaram. No segundo, os três textos possuem a mesma temática e são estruturados no mesmo gênero literário, pois apresentam características semelhantes, apesar de pertencerem a três momentos literários distintos. E aí? Se trata do mesmo gênero literário? Esse aí eu já posso dizer, né? É falso, tá? Esse daí é falso, justamente porque não se trata de três momentos literários diferentes. Não é o mesmo gênero literário. A gente tá vendo isso e a gente viu que são três gêneros literários distintos. Tranquilo? Então a segunda eu já adianto que é F, então B e D, né, não seriam respostas possíveis. No texto 5 de Gregório de Matos, é lírico, porque possui como tema a efemeridade do tempo, enquanto a estrofe do poema camoniano é épica. No caso, ele fala camoniano, retratando aqui, né, fazendo referência à escrita de Camões, tá? A literatura de Camões, ela é tida como camoniana. É épica, por narrar o início de uma viagem de Vasco da Gama às Índias. Já o quarto, sendo um alto vicentino, vicentino também fazendo referência ali a João Vicente, tá? Pertence ao gênero dramático. E aí? A primeira a gente não viu ainda, né?
Mas aí, como a gente viu que não dá para ser nem B nem D, a gente já sabe que a primeira se trata de uma alternativa falsa, certo? Porque todas as outras respostas são iniciadas pelo F, né? Então, se tratando aqui, os gêneros estavam na ordem que se encontravam? Não, a gente vê, né? Realmente, a partir do momento que a gente vê que essa terceira afirmativa é verdadeira, certo? Que no caso, um texto de Camões é épico, o texto de Gregório de Matos é lírico, né? E o texto de O Alto Vicentino, né? Se trata de um texto dramático, né? Do gênero dramático, a gente entende que a letra A está errada quando ela fala ali que está representado numa determinada ordem, que não é verdade, né? Então a ordem seria aqui, texto 3, né? No caso aqui, deixa eu voltar, texto 3 de Camões, um texto épico, texto dramático de João Vicente, O Alto da Barca do Inferno, e o texto 5 de Gregório de Matos, um texto lírico, certo? Que a gente vê que trabalha inclusive aí com a questão da rima muito presente para atrelar uma determinada musicalidade, né, ao poema. É separado inclusive em versos, né? A gente pode observar. Então, fica assim, F, F, V, tá? Então, a gente pode observar aqui que temos a possibilidade de letra A e letra E, e aí vamos ver direitinho. Na quarta afirmativa diz, não há nenhum texto lírico, todos são dramáticos porque se organizam pela palavra representada. Aí aqui, né, independente das duas que fossem, a gente vê que se trata, né, de uma afirmativa falsa, justamente porque a anterior já nega, né, essa afirmativa. E aí, por último, cada um dos textos pertence a um gênero literário diferente. O 3 pode-se afirmar que a palavra é narrada, porque se trata, né, do gênero épico. No texto 4, representada, porque se trata do gênero dramático. E por último, né, no quinto, cantada, porque se trata do gênero lírico. Beleza? Então essa daqui é V, resposta aí, letra A. Tranquilo? Deixa eu acompanhar aqui o nosso tempo. Beleza, ainda temos um tempinho, dá pra gente fazer, se eu não me engano, são 3 questõezinhas. No segundo, diz assim, enquanto quis fortuna que teve, esperança de algum contentamento, o gosto de um suave pensamento, me fez que seus efeitos escrevesse. Porém, temendo o amor que aviso desse, minha escritura algum juízo isento, escureceu-me o engenho com o tormento, para que seus enganos não dissesse. Ó vós que amor obriga esse sujeito a ser sujeito, a diversas vontades, quando lerdes. Num breve livro, casos tão diversos, verdades puras são e não desfeitos. Se sabei que no segundo amor, tiverdes, terei o entendimento de meus versos. Enfim, poema aí escrita aí, texto de Luís de Camões. Tranquilo? Separado aí em versos, inclusive a gente pode ver que se trata de um soneto, né? Justamente por ele ter ali a atribuição, né, dois quartetos e 2 tercetos. Tranquilo? Enfim. Luís de Camões, um dos principais poetas da língua portuguesa, sua obra Lusíada é considerada tributo a letras lusitanas. Lusitanas justamente porque é, né, de Portugal aí, né, a escrita de Luís de Camões. Além de ter escrito esse grande épico dos portugueses, Camões também produziu sonetos dos quais evidencia sua filiação ao período quinhentista europeu. Quanto ao soneto acima, no caso, né, a organização desse poema, a respeito da estrutura, né, publicado pela primeira vez em 1594, pode-se afirmar que evidencia as seguintes questões. Então aqui a gente pode observar o quê? Primeiro, o eu lírico está apaixonado e pretende com seus versos fazer a exaltação da figura de sua amada, mulher de grande formosura. E aí? Tá certo ou tá errado? Segundo, ao tratar do tema amor, o eu lírico apresenta 2 momentos de sua trajetória.
O passado, o qual era feliz, e o presente, no qual se torna desconfiado. E aí? Certo ou errado? No terceiro, conforme o entendimento do eu lírico, os sujeitos, depois que conhecem o amor, passam a compreender os versos que ele escreve. Vamos voltar para o texto? Eu vou ler novamente, tá? E agora, depois de ler o enunciado, vocês tiram suas conclusões e a gente vê a resposta juntos. Tranquilo? Vamos ver. Enquanto quis fortuna que tivesse, esperança de algum contentamento, o gosto de um suave pensamento que fez que seus efeitos escrevessem. Então, no caso, o gosto desse suave pensamento fez, que seus efeitos escrevessem. Porém, temendo o amor que aviso desse, minha escritura, a algum juízo isento, escureceu-me o engenho com o tormento, para que seus enganos não dissessem. Ó vós que amor obriga a ser sujeitos a diversas vontades, quando lerdes num breve livro casos tão diversos. Verdades puras são e não defeitos. Verdades puras são e não defeitos. E sabei que, segundo o amor tiverdes, terei o entendimento de meus versos. Então vamos ver. Primeiro, verdadeiro ou falso? Segundo, verdadeiro ou falso? E terceiro, então no caso aqui, observa qual seria a letra, Exatamente, letra D. Por que letra D? Porque o segundo e o terceiro são os verdadeiros, certo? O primeiro está errado quando ele diz assim: o eu lírico está apaixonado e pretende com seus versos fazer a exaltação da figura da sua amada, mulher de grande formosura. Ele não cita aqui, no caso, a mulher amada. Ele fala exatamente sobre o sentimento do amor, Ele fala sobre o amor, sobre que esse suave pensamento fez com que ele escrevesse, seus sentimentos ali. Mas, enfim, ele não fala ali da figura da mulher amada, tá? Então, o primeiro não está verdadeiro. No segundo, ao tratar do tema amor, o eu lírico apresenta dois momentos, de sua trajetória. O passado, no qual era feliz, que ele fala aí sobre essa questão do pensamento que fez escrever, da esperança de um contentamento, da fortuna. Essa fortuna seria realmente esse sentimento, enfim. E aí, no segundo momento, ele já está desconfiado quando ele diz aqui: o amor, ó vós que amor obriga a ser sujeitos a diversas vontades, Num breve livro casos diferentes, verdes puras são e não defeitos. Sabeis que segundo o amor tiveres, terei o entendimento dos meus versos, quando ele apresenta aqui, essa questão do temer amor, o aviso que esse amor poderia dar, escureceu-me o engenho com o tormento, primeiro o gostinho do amor, ali a sensação de esperança, do que poderia trazer de bom, um contentamento, e aí depois, já traz ali um temor, um determinado tormento, para que seus enganos não dissessem, para que esse amor não enganasse. Tranquilo? Então, por isso, o segundo está verdadeiro. E, por último, conforme o entendimento do eu lírico, os sujeitos, depois que conhecem o amor, justamente nessa passagem aqui, passam a compreender os versos. Quando ele diz, aqui, e sabei que, segundo o amor tiverdes, tereis o entendimento dos meus versos, A partir do momento que você conheceu o amor, você vai entender dessa sensação e, portanto, entender o que ele está escrevendo. Tranquilo? Então, aqui, resposta letra D, segundo e terceiro verdadeiros, e podemos ir para a nossa questão, que eu gostaria de ver aqui rapidinho se é a última. É a última. Desculpa aí ter dado já uma prévia da resposta, mas vamos ver direitinho. Leia a seguir o soneto intitulado A Carolina, que fez parte do livro Relíquias da Casa Velha, publicado por Machado de Assis em 1906. Tranquilo? O poema diz assim: se trata de um soneto, tá? Adiantando só, como assim havia sido
intitulado justamente por quê? Porque se trata aqui da organização de 2 quartetos e 2 tercetos, certo? Justamente aqui quartetos compostos de 4 versos, né? Em 4 estrofes, sendo 2 de 4 versos, chamados quartetos, e 2 de 3 versos, chamados tercetos. Tranquilo? Portanto, a organização é um soneto chamado A Carolina, diz assim: Querida, ao pé do leito derradeiro, em que descansas dessa longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o coração do companheiro. Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro, que, a despeito de toda a humanidade lida, fez a nossa existência apetecida. E num recanto pôs o mundo inteiro. Trago-te flores, restos arrancados, da terra que nos viu passar unidos, e ora mortos nos deixa separados. Que eu, se tenho nos olhos mal feridos, pensamentos de uma vida formulados, são pensamentos idos e vividos. Certo? Aqui, né, como tem descrito o soneto A Carolina, presente no livro, né, Relíquias da Casa Velha, de Machado de Assis. Certo? E aí a gente vê aqui, então, as afirmativas. Quais seriam as verdadeiras? No caso aqui, quando ele fala letra A temática do soneto é o sofrimento do eu lírico devido à ausência da mulher amada. A gente começa a observar aqui no finalzinho, né? Ele fala, trago-te flores, restos arrancados da terra, que nos viu passar unidos, e ora mortos nos deixa separados. Então ele está realmente aí num sofrimento, né? Sentindo a angústia, a separação ali da sua mulher amada. Então, só observando esse trechinho aqui, a gente já viu que a primeira se trata de verdadeira, tá? No caso, vocês já tinham se antecipado aí a resposta, né? Porque eu queria visualizar se era a última questão, para que a gente pudesse realmente finalizar de maneira mais tranquila. A segunda, o texto tem como temática o desejo do eu lírico de se afastar da mulher amada para deixar de sofrer. Aí é falso, né? Ele sofre justamente com essa dor de ter sido arrancado da sua mulher amada, de estarem separados, certo? Portanto, o segundo não confere, não se trata de uma alternativa verdadeira, porque não é do desejo do eu lírico esse afastamento, certo? Justamente o oposto. E na terceira diz assim, em sua tristeza o poeta se declara morto para a sua realidade, assim como Carolina, que partira para a eternidade. Quando ele fala aqui, né, e ora mortos nos deixa separado, né? No caso, ele diz, ele dentro de todo o soneto, né, ele realmente fala dessa dor da partida de Carolina, né, de estarem separados, e ele, né, por escrever esse soneto e estar em grande sofrimento, ele se declara, de certa forma, morto, né, para a realidade, para a vida como um todo, certo? Então, o terceiro também verdadeiro, por isso, resposta a letra A, como a gente já tinha visualizado. Tranquilo? Então, portanto, gente, estamos aqui finalizando a nossa monitoria de hoje, né? No caso aí, demos continuidade aos gêneros literários, certo? E aí, para finalizar, né, só um grande resumo aí, um grande apanhado das informações. Gênero épico, né, trazendo ali grandes feitos heróicos, né, sendo realmente um tipo de texto para ser narrado, tá? Separados ali, né, não somente não mais por capítulos, né, e sim a gente visualiza aqui que eles são separados em passagens do texto para representar aí, de fato, a gradação ali da história. A gente vê que o narrativo, ele dialoga ali um pouco com
o épico, né, que ele até conversa também um pouquinho com o dramático quando ele coloca ali, né, interações entre os personagens, enfim, mas que o dramático ele é para ser representado, certo? Ele é um gênero que ele vai ser colocado os diálogos bem descritos, as cenas bem descritas, separadas por ato, justamente para localizar ali os atores e o próprio público, né, do que está passando ali na história. E por último, o gênero lírico, né, que este já é feito para serem cantados, originalmente acompanhados ali pelo som da lira, né, que ele se preocupa com determinada musicalidade, né, nesse sentido, e na sua organização. Certo? Então, relembrando aí um pouquinho disso tudo, só para finalizar aí nossa monitoria com chave de ouro e deixar um beijo grande para vocês, tá? Prazer estar aqui mais um dia de monitoria com vocês, né? Essa semana de literatura. Na próxima, voltamos aí para português, tá? E mais uma vez, muito obrigada aí. Um beijo, fera. Até a próxima.
Terminei, tava só te esperando porque eu imaginei que tu fosse querer passar o vídeo de novo, né?